Oiê, tá me ouvindo? Não tô ouvindo, não. Tá me ouvindo agora? Agora sim, tudo bom, Agora Rosiane? sim? Ah, tudo jóia. Eu acho que não estava conectado direito aqui. Tudo bom? Boa noite. Tudo bom? Tudo jóia. Prazer em conversar agora vendo, né? A gente conversou bastante pelo WhatsApp, agora a gente se vendo aqui. Muito bom. Eu vou fazer uma breve introdução aqui e aí a gente já começa, tá bom? Tá jóia. Então, essa é mais uma live, né, que a gente está fazendo aqui pelo canal do Pitt Hopkins Brasil. Nesse mês a gente fez algumas postagens e está fazendo essas lives também por conta do mês das doenças raras, né? No dia 28 de fevereiro é o Dia Mundial das Doenças Raras. Então a gente está trazendo um pouquinho, né? Dando um pouquinho de contribuição aí para falar sobre o assunto, né? E conscientizar as pessoas. Também queria falar que a gente criou um canal no YouTube. Algumas pessoas estavam pedindo para a gente criar um canal no YouTube, então a gente vai começar a disponibilizar essas lives lá no canal do YouTube do Pitt Hopkins também. Daqui a pouco a gente manda um postzinho informando aí para a galera encontrar a gente no YouTube também. E então eu vou começar, eu vou fazer uma breve apresentação aqui. Nem todo mundo me conhece, né? Eu sou Rosiane, eu sou mãe da Isadora, de 6 anos, e mãe da Melina. A Melina tem 2 anos, ela tem a síndrome Pitt-Hopkins. Foi diagnosticada há um ano, há um ano atrás, e hoje a gente vai conversar então sobre direitos da pessoa com deficiência e doenças raras com a advogada Adriana Monteiro, de Brasília. Você mora em Brasília mesmo, né? Aqui. Uhum. De Brasília. A Adriana ela é advogada há mais de 20 anos, tá? E vocês vão ver que ela tem tudo a ver com o Dia das Doenças Raras, tanto na profissão quanto na vida pessoal, né, Adriana? E sempre trabalhou na defesa de direitos humanos das mulheres e das pessoas com deficiência, foi secretária executiva do Conselho da Pessoa com Deficiência no Distrito Federal e presidente da Comissão de Direitos da Pessoa Autista da OAB do Distrito Federal. Atuou como consultora jurídica em organismos internacionais, como o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e Organização Pan-Americana de Saúde. E queria agradecer muito a Adriana. A Adriana é uma pessoa super ocupada, né? Tem muitas coisas aí, mas aceitou falar com a gente prontamente. Tenho certeza que vocês vão adorar, porque a Adriana tem um jeito muito gostoso de falar, assim, né? E é gostoso de ouvir. E entende muito do assunto, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho de você, Adriana. Um pouquinho da sua vida, o que te levou ao direito, né? Ou o que Uhum. te levou a trabalhar com o direito da pessoa com deficiência. Aham. Tá jóia, Rosiane. Primeiro, obrigada pelo convite, né? Obrigada pelo convite aí da associação. Bom, eu também sou mãe, né, de uma menina de Sahara, na verdade, uma mulher. Ana Luísa Uma está com 20. mulher. E fez aniversário agora, né? Que eu vi, dia 14 de fevereiro. Completou 20 anos. É, Eu tenho, além da Ana Luísa, eu tenho o João. A Ana Luísa tem síndrome de Angelman. Também é uma síndrome rara, né? E ela é autista também. são dois E diagnósticos. são dois diagnósticos, é. E ela tá falando que meu áudio tá baixo. Você tá me ouvindo bem? Para mim, o áudio dela tá ok. Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto, porque eu falo baixo mesmo. Aí eu tento me É, policiar falar uhum. mais alto. Para mim, seu áudio tá bom. Tá bom, né? Então tá. E aí eu tenho o João é mais novo, tem 17 anos. João tem o autismo dito de suporte 1, né? Que é aquele autismo mais.
Uhum. E aí Então, na verdade, eu já era advogada quando a Ana Luísa nasceu, né? Eu trabalhava com mulheres e crianças em situação de risco, né? Que sofriam violência uhum. doméstica, e com direito de família, que é a minha área base, assim, de atuação. E, e aí, quando ela nasceu, as barreiras, né, começaram a surgir, aquele monte de negativas, Uhum. aquela dificuldade de acessar direitos. E, e aí eu entendi que eu precisava saber um pouco sobre aquilo, né? Precisava me inteirar, porque na universidade, na faculdade de Direito, a gente não fala muito, pelo menos antigamente, né, quando eu me formei, não se Isso, fala é. em direitos humanos, muito menos em direito de pessoas com deficiência. Então, eu não sabia nada disso, né? E eu tive que começar a estudar para realmente garantir esses direitos para minha filha. E foi aí que Uhum. eu comecei essa trajetória. Olha o Lore Sim. aqui. O Lore. E agora no dia 15 também foi o dia de conscientização da síndrome de Engelmann. Engelmann que Já fala? Engelmann. é, E essa síndrome ela é bem confundida com o Pitt Hopkins também, né? também, Porque tem muito, características muito similares. são muito similares, são muito similares. Né? Eu vi que o Pitt Hawkins tem muita questão respiratória, né? Sim, algumas crianças já nascem, tem crianças que nascem com comprometimento respiratório, e aí já logo no nascimento já tem a desconfiança, né? Outras crianças não, assim, vão desconfiar que tem algum problema ali pelos 6 meses, quando os pais percebem que elas estão mais molinhas, né? Uhum. Pois é, e Angelman não tem comprometimento respiratório, só que eles têm muita disfagia. E aí tem muita Uhum. pneumonia de repetição, desde Ah, pequenininho. E aí muitos confundem com Pitt Hawkins por causa disso. Acha que é questão de respiração, né? Aquelas pneumonias de repetição, alguma coisa de. E pelo próprio quadro, né? Convulsão, as tem. questões neurológicas e tal. Tem uma mãe aqui de um menino que é Pitt Hopkins dizendo que foi uma das primeiras hipóteses, né? No caso da minha filha, a hipótese foi RET, porque RET é mais comum em meninas, né? Hum, Então a hipótese era RET. Aí uhum, depois com o exame que veio o resultado. o resultado. Mas e aí então você falou que o teu filho, ele teve o diagnóstico então de autismo? O meu mais novo, ele é autista. Ele é autista. Uhum. Ele tem ficado a vida inteira como TDAH. Porque, Entendeu? assim, eu tive um diagnóstico já adulta de TDAH, né? Quem me diagnosticou foi a médica dos meus filhos. Mas o meu filho, desde pequeno, ele apresentava várias características do autismo. Mas Uhum. ele tinha muitas coisas associadas e quando o autismo é leve, às vezes é difícil o diagnóstico. Então, ele foi muito tempo confundido com TDAH, ele tinha DEPAC, que é aquele déficit de processamento auditivo, então, Uhum. escolinha dos surdos. Aí, mais um pouquinho, ele começou a frequentar a escolinha de altas habilidades, porque ele também teve diagnóstico de altas habilidades. Aí parecia que ele era um monte de diagnóstico, mas era tudo autismo. É. Aí, e só fechou mais tarde, né? Só fechou agora, porque eu lembro que eu vi uma live com você que ainda não tinha fechado. Foi Fechou fechou agora. mesmo. É sempre essa questão do diagnóstico a gente vai falar aqui, né? Porque o diagnóstico ele é uma luta para todos os pais, né? É, Sempre muito. uma luta. E aí, Adriana, eu queria que você começasse falando um pouquinho assim sobre o conceito da pessoa com deficiência, né? Como que surgiu esse conceito? E uma coisa que assim, eu acho que muitas pessoas têm dúvida, né? Se o autista é considerado pessoa com deficiência ou não.
né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho assim sobre esse conceito, de onde veio, né, esse conceito de pessoa com deficiência, porque tem muita gente que tem dúvida também de como falar, né? Tem muita gente que se refere especial, né, ou excepcional. Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso. É assim, ó, a condição da pessoa com deficiência, na verdade, ela não é dada em cima somente da pessoa, mas é dada em cima daquela condição biológica, né, que é Uhum, aquela da pessoa, mais uma questão social, que é a interação dessa pessoa com as barreiras que ela enfrenta no dia a dia, e mais uma questão psíquica. Então, é um conjunto, né, que define quem é uma pessoa com deficiência ou não, certo? certo. Pela, e isso foi uma. Antes nós tínhamos um modelo médico de deficiência. Até 1990, mais ou menos, a gente pensava em cima de um modelo médico de deficiência, que é aquele que pensa na deficiência como CID, né? Que são Uhum. as doenças. Que E é, na verdade, como a gente pensa, né? Os leigos pensam muito como Cid. a gente ainda pensa muito como CID. Uhum, E aí depois, em termos teóricos, né, doutrinários, vem um modelo social de deficiência. Hoje a gente já fala num modelo biopsicossocial de deficiência. Mas assim, o Brasil ainda está lá no modelo médico, né? Porque a gente uhum, tem a avaliação psicossocial da deficiência, ela está sendo a avaliação psicossocial ela está sendo implementada há mais ou menos uns 10 anos e não sai do papel. Agora, nós tínhamos muita esperança que o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência e o governo agora aprovassem, né, o IFBR, que já estava há muito tempo, que é o Índice de Funcionalidade, que ele vem substituindo, entre aspas, tá? Porque o que substitui o CID, na verdade, é a CIF, que é o Cadastro de Índice de Funcionalidade. Então, ao invés da gente pensar em cadastro de doença, a gente vai pensar em cadastro de de funcionalidade. funcionalidade da pessoa. Isso. Então, quais as funcionalidades e quais as dificuldades que aquela pessoa tem, né? Quais seriam as necessidades de suporte que a pessoa tem. Então, o conceito da pessoa com deficiência, depois da Convenção Internacional, ele traz toda essa gama de estrutura, assim, né, que vai muito além da Uhum, pessoa. E em aí você si. me perguntou, Adriana, e como é que a gente tem que falar? É pessoa com deficiência, é Isso. portador? Durante vários anos, né, desde que se começou a falar na pessoa com deficiência em termos de legislação internacional, que é a partir da Declaração de Direitos Humanos, vem se trazendo nomenclaturas diferentes, né? Então, teve o portador de deficiência, necessidades especiais, né? Todas Uhum. essas terminologias, até que agora, com a Convenção Internacional, que é de 2006 e ratificada no Brasil em 2009, nós falamos pessoa com deficiência. E por que é importante falar pessoa com deficiência e não falar Uhum. portador? Porque esse foi um termo que as pessoas com deficiência escolheram dentro de em reunião, né? Foram 192 países, é a convenção internacional que teve maior participação. Então, ela reuniu 192 países. Também é a primeira convenção internacional a ser ratificada no Brasil com status de emenda constitucional. Então, é uma convenção muito importante para o Brasil, de uma forma geral, porque ela é inovadora dentro do nosso sistema internacional de legislação, além de ser uma convenção importante para as pessoas com deficiência, né? Então é muito importante que a gente use o termo correto, que ele foi escolhido pelas Sim, pessoas porque as próprias pessoas com deficiência escolheram que usam esse termo. serem chamadas dessa forma, né? Uhum. Isso é importante mesmo, e até às vezes as pessoas têm um pouco de receio de falar,
né? Que tem Uhum. receio de usar o termo pessoa com deficiência. Mas não, gente, não tem problema. E até teve uma pergunta que eu vi numa outra live sua que eu acho interessante a gente trazer também, que é a questão do atípico, né? Porque a gente fala, ah, mãe atípica, é uma outra forma de falar, né? Eu queria que você Uhum. falasse um pouquinho assim, não está errado, mas também, assim, não define exatamente, né? Não define tudo, né? Mas é Uhum, o modo de se referir, né? Porque o típico e o atípico, ele vem muito da questão da neurodiversidade, né? E que às vezes não é a realidade de todas as pessoas com deficiência. Então, é, ela foge um pouquinho, mas é uma forma de se falar. uhum, sim. E tem um comentário aqui que está dizendo que algumas pessoas, né, alguns pais não aceitam o termo de pessoa com deficiência para filho com autismo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho também dessa inclusão do autista como pessoa com deficiência. É, é engraçado, né? Porque as pessoas elas querem direitos e na Aham. hora que os direitos vêm, Mas não querem ser nominadas. não querem ser nada. Mas assim, porque a gente tem um capacitismo, né, que é o preconceito contra a pessoa com deficiência, muito grande dentro de nós. Então, assim, eu pelo menos que tenho, hoje eu tenho 45 anos, né? Minha geração não conviveu com pessoas com deficiência. Então, o termo pessoa com deficiência, para muitos, né, soa como pejorativo. Quando, na verdade, a deficiência é mais uma das condições humanas, né? Mais uma das Uhum, muitas condições humanas e que o que nos faz enxergar isso de uma forma negativa é justamente o nosso olhar sobre a deficiência, porque nós não enxergamos a deficiência como algo que faz parte faz da parte. humanidade, né? Faz parte da humanidade de todos nós. Provavelmente todo mundo, em um determinado momento da vida, se torna uma pessoa com deficiência ou muito parecido com uma pessoa com deficiência. Então, ou quando você é muito pequeno, né, que você precisa de todos os suportes, quando você é uma criança, Uhum, você de todos os suportes até aquela teu primeiro desenvolvimento, né, que você começa a ir ao banheiro sozinho, a ter alguma autonomia, quando a gente chega na vida idosa, né? Que também nós passamos muitas vezes, muitos idosos passam por momentos de precisar de todos os suportes, né? De vida. uhum. Então, a deficiência, ela é muito parte da nossa humanidade, né? Hoje eu estou falando aqui com você e amanhã eu posso atravessar uma rua e me tornar uma pessoa com deficiência porque sofri um acidente, que foi atropelada. Então, Sim. a deficiência ela é parte da nossa humanidade, não tem muito para onde a gente correr. Então, Uhum, e você nominar, né, garantir que uma pessoa autista seja vista na integralidade da necessidade dela, né, das necessidades de suporte que ela tem, porque qual é a deficiência? Ela precisa ser permanente, é um dos conceitos, né, da Convenção Internacional. Então, para você definir alguém como pessoa com deficiência, precisa ser, não pode ser assim, quebrei meu pé, né? sim. Não, não pode ser você tá de muleta durante um ano. Exige uma permanência. E o autista é justamente essa pessoa que é permanente. Você nasce autista e morre autista, né? Então, já tem uma permanência numa condição, né? Ele tem uma questão sensorial, né? Uma questão, várias questões, né? A pessoa autista tem várias questões, desde a pessoa autista leve, a leve não, que tem poucos suportes, porque dizem que nenhum autismo é leve, né? Então, a pessoa que exige poucos suportes e a pessoa que exige muitos suportes, ela vai Uhum, passar por determinadas necessidades, adaptações, de inclusão, né? De uhum. suporte. Então, ela é uma pessoa com deficiência, né? É. E por que ela ganhou esse título?
Foi a partir da lei 12.764, né? Isso. Até 2012, as pessoas autistas elas estavam num limbo. Então, assim, Uhum, elas não tinham direitos garantidos, né? Elas tinham que recorrer ao bom senso e a e só isso, né? Porque não tinha muito. Então, e aí, com o advento da Lei 12.764, é que elas passam a ter, a serem consideradas pessoas com deficiência e a terem todos os direitos que uhum. todos com deficiência têm. Essa lei é a lei Berenice Piana, né? De 2012. Isso. Isso, né? E você vê assim que é algo recente, mas nem tanto, né? E é muito desconhecido, porque eu vejo muitas pessoas pensando, mas nossa, ele é autista, mas é deficiente. Mas eu acho que essa ideia de, ele é autista, mas é deficiente, eu acho que está muito relacionado com falta de conhecimento mesmo, porque a gente tem muito essa questão do CID. Então, assim, o CID, né, ou pensar naquela coisa mais física. Então, assim, você vê como deficiente a pessoa que anda de cadeira de rodas, ninguém tem dúvida, né? Uhum. Ninguém tem dúvida que ela é deficiente, mas outros tipos de deficiências, né, aí geram dúvidas, mas eu acho que não só pelo capacitismo, pelo desconhecimento mesmo do todo, né? Porque, na verdade, o capacitismo ele é fruto do desconhecimento, né? Todo preconceito Também. nasce do pré-conceito, né? De um Sim. conceito não fundamentado. Então, vem muito de desconhecimento mesmo. Uhum. Sim. E aí, Adriana, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da definição de doenças raras, né? A gente até conversou um pouco sobre isso, né? Sobre como que entra, assim, na a pessoa com deficiência, doenças raras, aí a doença incapacitante que você tinha falado. Eu queria que você Uhum. falasse um pouquinho sobre isso. Sim, porque nós costumamos, né, ver as pessoas sem conseguir fazer muita distinção. Porque, assim, tem doença que é rara e que não tem nada a ver com deficiência, né? Sim. Tem doença rara na forma da boca, tem doença rara de pele, né? Então, e que não causa, e aquilo não faz com que a pessoa atravesse barreiras, nem coloque ela em desigualdade social, né? Porque ela não Uhum. precisa de igualdade de oportunidades. É uma pessoa que ela está completamente inserida, mas tem uma doença rara. Então, assim, nem toda doença rara é deficiência, né? Da mesma forma que nem toda doença que se torna, vamos dizer assim, que permanece por um longo tempo, também é deficiência, né? Acho que travou. Voltou. Eu esqueci de travar aqui o meu. Travou. Estava recebendo mensagem aqui. O que torna uma pessoa com deficiência, né? É a questão da permanência, é a Uhum. questão da barreira, né? Do tipo de barreira que ela enfrenta, e dessa barreira ser tal que coloque ela em desigualdade de oportunidade com os demais, precisando de suportes e adaptações para que ela esteja em igualdade com as demais pessoas, igualdade de concorrência com as demais pessoas, né? Então, isso vem caracterizar. Então, por exemplo, por isso que a gente precisa de avaliação biopsicossocial. Uma Uhum. pessoa Sim. bipolar, vamos dizer, uma pessoa bipolar, ela tem um transtorno mental, né? Ela tem uma doença psiquiátrica, ela precisa de remédios, precisa dos suportes que uma pessoa bipolar precisa. Mas, geralmente, ela tendo o acompanhamento terapêutico e tendo o suporte medicamentoso, né, ela consegue
ter uma vida que ela só exige aquilo dela. Então, assim, é, ela não está enquadrada dentro das deficiências. Agora, quando essa bipolaridade ela atinge um nível, tá, que ela torna a pessoa, que as barreiras, né, dessa bipolaridade. Por exemplo, uma pessoa bipolar que ela começa a enfrentar no dia a dia de trabalho dela imensas dificuldades, porque ela não está conseguindo se controlar, o humor dela ela já tentou se matar, o humor dela já atingiu todos os níveis possíveis, ela já brigou com todas as É. pessoas do trabalho, ela não está conseguindo, sabe, manter aquele mínimo de equilíbrio, ela pode Mesmo vir com medicamento. mesmo com medicamento, mesmo com todos os suportes, está na terapia, está na psicoterapia, está na psiquiatra, está com medicamento, mas ela não está conseguindo. Então, ela pode vir a adquirir uma condição similar, onde ela se equipara a uma pessoa com deficiência em termos de direitos, entende? Entendi. E que ser fundamentado, é claro, legalmente no judiciário para que ela tenha direito. Porque até hoje também a gente tem uma luta do movimento psiquiátrico para que ele seja encaixado em algum lugar, né? Muitas vezes essas pessoas têm tantas dificuldades quanto as pessoas com deficiência. Sim, Então, o movimento psiquiátrico tem uma grande luta aí, né? De quais os direitos dessas pessoas, assim como as pessoas com transtornos educacionais, né? TDAH, uhum, que numa proporção menor, né? Mas também em determinados momentos precisam de suportes tão grandes quanto algumas pessoas com deficiência. sim. E é muito difícil, né? É muito É muito difícil. difícil. Eu acho que a luta da pessoa que tem algum problema e que não tem algo aparente, né? Até teve uma mãe que, assim, no nosso caso, os nossos filhos, né, tem alguns que demoram para andar. E eles não têm fisicamente, assim, a aparência, não tem aparência de uma aparência sindrômica, nada. Então, causa estranheza nas pessoas, né? Porque as pessoas estão acostumadas a ver pessoas com deficiência com alguma característica forte, né? Então, como eu falei, a cadeira de rodas. Então, quando alguém vê uma pessoa de cadeira de rodas, ninguém tem dúvida do que ela tem, né? E, Mas quando a pessoa tem um transtorno psiquiátrico, né? Que ela uhum, aparentemente é normal, uhum, isso é bastante sofrido, é uma luta, né? É é uma uma luta, luta. Aí, no é nosso caso, até teve uma mãe que falou que ela preferiu comprar uma cadeira de rodas para o filho, porque é pequeno, né? Mas ela preferiu comprar cadeira de rodas para poder todo mundo ver que ele tem alguma coisa, assim, as pessoas não ficavam olhando com estranheza e pensando, será que eu pergunto, será que eu não pergunto? Mas é uma dica que eu deixo para todo mundo. Pode ah, perguntar, assim, não vai ofender, né? Só saber perguntar de uma forma que não vai ofender a pessoa, né? Ninguém tem problema em responder, né? sabe, com certeza. É. E aí, só para falar um pouco sobre a questão da síndrome rara, né, ou doença rara, é, de acordo com a OMS, é a doença ou a síndrome que acomete 65 indivíduos a cada 100 mil pessoas. Né? Então, assim, por que que é raro? Porque é raro mesmo, né? Então, assim, aqui no Brasil, de Pitt Hopkins, a gente tem 37 famílias cadastradas no Nossa, Brasil, só de uma. e no mundo cerca de 1.000 famílias cadastradas, né? Assim, a gente imagina que são as que também têm o diagnóstico, né? Então, pode ter muito mais sem diagnóstico. E teve uma mãe que falou aqui sobre uma síndrome rara também, que chama PURA. Se eu não me engano, ela escreveu aqui que são. Eu não entendi. Eu falei, será que ela está falando alguma coisa da minha fala? Eu não Não, é sabia. uma síndrome rara, eu ouvi falar recente, chama PURA, o nome da síndrome, e ela falou que acho que são 6 pessoas aqui no Brasil. Então, tem algumas síndromes que são mais raras ainda, né? Ah, De Engelmann, você sabe quantas?
Tem mais ou menos uma estimativa Em 15 mil, eu acho. no Brasil? Uma para 15 mil, é. Ah, tá. Então, comparado a Pitt Hopkins é bastante, né? E essa pura também é mais. Na associação. Assim, nos últimos anos, teve uma. Quando a Ana Luísa foi diagnosticada, não falava muito de Angelman, Uhum. mas a- as associações internacionais, elas fizeram muitos movimentos, sabe? No sentido de divulgar a síndrome e tudo. E aí tem um ator, o Colin Farrell, acho que é esse o nome dele, não lembro. É um ator americano, hollywoodiano aí, que ele tem uma filha com a síndrome. Ah, Então ele começou a divulgar muito e tem um instituto hoje é, buscando uma cura, entre aspas, né? Mas assim, uma qualidade de vida maior para a questão das convulsões na síndrome com Angelman. Então, começou a ser muito falado a síndrome de Angelman, tanto internacionalmente como aqui fora, muito também por causa da fundação da FEST. uhum. Ah, legal, isso é muito bom. E por isso que a gente está fazendo essa divulgação também do Pitt Hopkins, para a gente Uhum, divulgar mais, porque quanto mais a gente divulga, mais a gente consegue recursos, consegue pesquisadores interessados, né? uhum. E até juntar as famílias, né? Porque de repente a família tem o diagnóstico ali e não sabe o que fazer, né? Então essa divulgação é bem importante. A André está colocando aqui que é importante e é mesmo assim. A gente sabe o quanto é importante porque viver sozinho não, ninguém consegue, né? E ainda mais sendo raro, assim, né? A gente tem bastante dificuldade em diversas áreas, né? É, E inclusive, até hoje, já estava esquecendo de falar, a gente vai falar agora sobre o direito de diagnóstico, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o direito de diagnóstico, e você colocou um post lá que eu achei sensacional no seu Instagram, que é falando que a pessoa tem direito ao diagnóstico precoce, inclusive direito ao exoma, que é o exame genético, né? isso. E aí Já hoje. né? A gente já está com muita jurisprudência no sentido dos exames genéticos. Primeiro, assim, a Anvisa não, a ANS já colocou no rol. Então, eu vi uma notícia hoje que entrou para o rol da ANS, né, o Exoma. Então, o plano de saúde não tem desculpa mais, gente. Não precisa de ação judicial, Não né? tem discussões. É, Existe, sim, existe um escalonamento, né? Para se pedir o exame, assim, isso é importante falar, porque tem cariótipos muito simples que sim. diagnosticam doenças, né? Então, o exoma ele deve ser autorizado quando você já fez os testes anteriores, tá? E que são aqueles cariótipos básicos, assim, né? E não apresentou nenhum. Então, aí o plano de saúde tem que autorizar o exoma, porque ele seria, né, um exame mais completo. Então, é importante que, assim, vocês tenham ciência que tem direito a fazer o exoma? Tem. Mas se é o primeiro exame que vai fazer, não. Não, Os outros cariótipos anteriores. sim. A gente faz uma bateria de exames, né? Aí o médico geralmente, inclusive antes de chegar no exoma, eles pedem o gene específico, né? O Isso. gene específico para cada síndrome. E aí o exoma é bom porque daí você faz uma vez só e já faz um painel, né? Já tem um Uhum. sequenciamento de vários genes, não precisa fazer o do gene do Engelmann, o do gene do Rett, o do gene, né, de 7.000, quase, a gente tem mais de 7.000 doenças, né, e síndromes. Ficar muito Então, simples, né, o diagnóstico muitas vezes. Quantas pessoas é, adultas têm aí sem diagnóstico nenhum porque, né, não tinha, né? E aí é muito e legal a autorização do exoma. sim, e aí então agora é isso mesmo, né? Entrando para o rol da ANS, a gente E, consegue via plano de saúde. É claro que, como você falou, não é o primeiro recurso, né? Mas o médico sabe disso, o médico não vai usar o exoma como primeiro recurso.
e Uhum. também pelo SUS. Isso. Já que a gente está falando um pouquinho de plano de saúde, vou dar logo uma dica, assim, né? Quem precisa de atendimentos, seja qual for, né? Soma, seja qual for, Uhum, PIAs, o que for, e que você precisa de alguma coisa que você já sabe que tem uma probabilidade, assim, né? Ainda que remota, do plano negar, claro que você vai fazer primeiro o pedido lá no 0800 e tudo, mas diante da primeira negativa mais assertiva do plano, é importante que vocês façam protocolo, sabe? Que tenham alguma coisa por escrito dessa negativa, né? Então, uhum, procurar qual é o e-mail, é, ou se é só 0800, avisar, olha, vocês gravam a minha ligação, também eu vou gravar a de vocês, né? E fazer algum tipo de prova para poder depois estar recorrendo ao judiciário, né? Requerimentos administrativos, se vocês têm condição, contrata um advogado e faz um requerimento administrativo para o plano de saúde, porque às vezes entrar na justiça fica desnecessário quando você tem um bom requerimento administrativo feito, porque eles já sabem que tem um advogado envolvido, o advogado já coloca ali a jurisprudência, eles já sabem que vai acabar uhum. autorizando, autoriza sem precisar ir para o judiciário. Então, são dicas assim importantes, né? Sim, sim, tem que sempre ter as provas, né, Uhum. do que o plano de saúde está colocando, né? E assim, às vezes o plano de saúde não vai te dar uma prova assim tão contundente, né? Assim, você não vai, ele não vai te mandar um e-mail, mas mas é importante enviar o e-mail, se tiver um e-mail, envia o e-mail e aguarda o plano de saúde responder, certo? Se o plano de Põe saúde não. né? Oi? Eu para colocar um prazo. Então, assim, aguardo o retorno em até 72 horas, né? Aguardo o retorno, dependendo da urgência, claro. Então, aguardo o retorno em até, né? E aí, Uhum, retorna, quer dizer que você já teve uma negativa. Então, é importante isso. uhum, sim. E aí retorna o e-mail dizendo assim, olha, a não resposta ou não, não precisa. Responde, mas não precisa. Só você tendo essa Uhum. primeira esse Esse primeiro. primeiro e-mail já ajuda. E aí uma coisa interessante, né, que você colocou aqui, quando a gente for fazer esse requerimento administrativo, né, você falou para a gente procurar um advogado, né? Eu aqui, o ano passado, aqui em São José, eu procurei um advogado para perguntar se eu conseguiria o reembolso do Exoma da minha filha e se eu conseguiria o reembolso das terapias que a minha filha estava fazendo, né? E aí eu não entendia, eu não sabia exatamente o que que eu poderia conseguir, né? Assim, qual que é o meu direito? Eu não conhecia, foi no começo do ano passado, né? Não tinha a menor ideia. E aí eu conversei com esse advogado, aí ele falou assim para mim, ó, ele deu algumas explicações assim, ele falou, mas eu cobro tanto para uma consulta. Aí eu falei assim, mas eu não sei nem o que que eu vou conseguir, como que eu vou te pagar uma consulta, sendo que eu não sei nem o que eu vou conseguir do plano, né? Assim, se eu vou conseguir alguma coisa, eu vou gastar mais dinheiro, sendo que eu tô querendo parar de gastar. E aí ele não me explicou, acabou que eu fiquei sem saber o que que eu podia fazer. E na época eu deixei para lá a história, né? Uhum, Aí mais para frente eu entrei no site do Jus Brasil e fiz a pergunta. E uhum, fiz assim, quais são as possibilidades? Porque era justamente isso que eu queria saber. Quais são as possibilidades? O que que eu consigo com o plano? Então, por exemplo, eu conseguiria o reembolso do Exoma, e aí eu precisaria desses comprovantes que você me falou. Eu consigo, eu consigo as terapias da minha filha, né? Então, assim, eu queria essas dicas para eu saber se valia a pena eu pagar
os honorários lá do advogado, mas aí ele falou que não, que ele só faz, ele era mediante consulta. Aí eu falei assim, mas e a causa? Quanto custa? Ele falou assim, vai depender do valor. Aí eu fiquei, mas aí eu não sei se compensa, né? Mas enfim, Mas é o trabalho dele, né? Se você perde uma hora para conversar com alguém, para ouvir a história de alguém, isso, é por isso. Assim como o não, médico consulta, a gente isso. todo Eu não acho que ele estava errado. Não é isso, assim. Eu acho que ele estava fazendo o papel dele. Agora, o que que aconteceu? Como eu não sabia quais eram as possibilidades, Uhum. eu fiquei sem o trabalho e ele também. Entende? Então, assim, eu acho legal a gente trazer O Jus Brasil é bom porque ele esclarece algumas coisas para você. isso. Então, era essa dica que eu queria deixar. Entra no Jus Brasil para tirar as dúvidas. O problema é que você não sabe com quem você está tirando as dúvidas. Então, Isso. às vezes você corre o risco de tirar dúvidas com uma pessoa que vai te falar assim: olha, vamos lá, vamos entrar no judiciário, e aí ela vai Sim. te cobrar um valor pela causa e você vai É. gastar um dinheirão de honorários e não vai receber. Então é importante também assim, o que eu conselho às pessoas? Quem não pode pagar, procure defensoria pública. Porque defensoria Uhum. primeiro assim, que advogado, pelo Código de Ética, a gente é proibido de fazer consulta sem cobrar. Ah, é? Então, é. Ah, não Então nós sabia. temos de fazer consulta sem cobrar. Então tá lá no Código de Ética, é concorrência desleal, não pode. Então, por isso que ele tinha que cobrar a sua consulta. A Defensoria Pública, ela tem muitos núcleos no Brasil inteiro de saúde. Aqui em Brasília, muita gente, eu falo assim, que a defensoria, em determinados casos, trabalha melhor que eu. Porque aqui em Brasília, por exemplo, nós temos um núcleo de saúde excelente. O defensor lá da vara do núcleo de saúde daqui, ele fez uma espécie de um convênio e ele recebe um número muito grande de pessoas lá para atender por dia e ele consegue liminares assim muito boas. Então eu sempre falo, a Defensoria da Saúde aqui o DF é muito boa, né? Então quem está dentro daquele limite da renda, né, vá para a Uhum. Defensoria Pública da Saúde porque você vai ser bem atendido. E pode tirar uma dúvida, pode tirar dúvida, assim, fazer consulta na Defensoria Pública. Porque eu acho que muitas vezes as pessoas não sabem, entende? Assim, não sabem qual o direito que ela tem. Qualquer profissional que você vai, é uma consulta, né? Sim. Quando você vai fazer, quando você vai, a semana eu estava querendo aqui arrumar a minha cozinha, né? Porque a gente está aqui com uma cozinha que não está muito legal. Então, a gente chamou uma pessoa para olhar o meu granito, né? Então, ele Uhum. veio, me cobrou R$ 80 para fazer a visita e fazer um orçamento para mim. Então, assim, é o trabalho das pessoas. Então, primeiro contato, né, com qualquer profissional é uma consulta. Então, a defensoria faz consulta, o Ministério Público também. O Ministério Público é o quê? Uhum. Vamos entender qual é a diferença de um para o outro, tá? Defensoria é quando você tem uma causa privada. Então, vamos lá. Eu, Adriana, preciso que a minha filha tenha direito a terapias no plano de saúde. Onde eu vou? Defensoria. Defensoria. Eu, Adriana, percebo que aqui em Brasília não está tendo remédio na farmácia popular. Aí onde eu vou? Ministério Público. É causa coletiva. Então, tudo que diz respeito a um número grande de pessoas, você vai no Ministério Público. Tudo que diz respeito a uma pessoa individual, aquela pessoa, aquele direito individual seu, você vai. Uhum. E a gente também tem, que é muito importante que as pessoas saibam, conselhos. Os conselhos municipais da pessoa com deficiência. Os conselhos municipais são órgãos que eles também tiram dúvidas. Então, você pode procurar o conselho da sua cidade, porque geralmente no conselho, os conselheiros
as pessoas que estão ali, elas conhecem da legislação e elas podem te dar uma dica. As OAB Uhum, do país inteiro, né? As OAB do também. país inteiro, elas estão também trabalhando pelas pessoas com deficiência. Quais outros órgãos? Ministério Público, OAB, Defensoria, Conselhos, eu acho que esses são os principais órgãos, assim, e quando não tem, assim, Conselho da Pessoa com Deficiência, tem município que não tem, são raros, mas tem. Então, quando não Uhum. tem pessoa com deficiência, procura o Conselho de Direitos Humanos, o Conselho da Mulher, né? Deve ter algum órgão que faz, Alguém para poder. que faz essa parte para Aham. você. E E, assim, as cartilhas, sabe? Cartilhas também são muito boas. então, hoje em dia tem umas cartilhas bem bacanas também que ajudam bastante. Mas ainda assim, eu acho que ainda para um leigo, assim, ficam umas dúvidas, né? E até apareceu uma pergunta aqui que é com relação às terapias, né? Então, assim, falando um pouco das terapias, acho que a gente consegue falar, que tipo de terapia que a gente pode ter, assim, pensando no plano de saúde, que tipo de terapia que o plano de saúde tem que cobrir, né? E a quantidade de terapias, né? Porque, assim, isso é uma pergunta frequente, né? Que É. porque o plano de saúde geralmente ele coloca uma quantidade por ano. Então, fisioterapia, 20 por ano, 10, fono, sim, sei lá, 10 por ano, 12 por ano. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Que teve uma pergunta aqui, uma pessoa perguntando se o plano de saúde pode colocar isso, estipular essa quantidade. Mas aí uma outra mãe falou assim, não, quem estipula a quantidade é o médico. Sim, é o médico, mas são duas coisas, né? Não, assim, quem estipula a quantidade realmente é o médico, né? A gente tem, dentro dos planos de saúde, eles tentando o tempo inteiro determinar o que, que o médico pode ou não pode fazer, né? Sim. Mas quem determina o tratamento, a frequência do tratamento, como esse tratamento será feito, qual a modalidade desse tratamento, tudo isso tem que ser o médico, porque o plano de saúde não está vendo o teu filho, ele não sabe o que está acontecendo com o seu filho, quem sabe é o médico. É claro que existem restrições que muitas vezes tornam os contratos muito onerosos para o plano, né? Então, também tem que ter a gente está falando, embora estejamos falando de direito à saúde, né? Nós também temos uma empresa do outro lado, né? Então, existe essa necessidade também de ver se aquela questão ali realmente é necessária, e aí ele pode exigir uma perícia, tudo bem, mas, mas negar o atendimento, negar, ele não pode. Hoje a gente tem uma briga, sabe, no judiciário, assim, porque eu acho que até 2019, eu poderia estar aqui, né, falando para vocês que vocês poderiam entrar tranquilos contra os planos de saúde, que vocês conseguiriam seus direitos. Hoje em dia, nós tivemos um retrocesso muito grande nas decisões judiciais do STJ, né, da quarta turma especificamente do STJ, porque no Superior Tribunal de Justiça nós temos duas turmas que lidam com saúde, a terceira e a quarta turma. Uhum. Assim, tudo que é do STJ, ele vai influenciar os tribunais de justiça do país inteiro, porque é como se ele fosse, digamos assim, ele tem o poder de dizer a interpretação da lei, né? Então, a quarta turma começou a se afastar das decisões positivas, trazendo uma perspectiva muito empresarial para o plano de saúde, né? E isso tem feito com que as decisões sejam da quarta turma muito negativas para o consumidor.
Uhum. E ainda não conseguiu uniformizar essa jurisprudência, nós temos a terceira turma decidindo em favor do consumidor e a quarta turma decidindo contra. Então, você fica rezando para o seu Uhum. processo na terceira turma. E é claro que fica uma insegurança jurídica tanto para o advogado, né, para ele te falar assim, o que é que você tem que fazer. E aí é importante que os advogados tenham a como é que eu diria, a honradez, né, de Uhum. falar para os seus clientes, né, de não fazerem com que eles entrem em aventuras judiciais sem que eles saibam, né, o que pode vir pela frente, mas ao mesmo tempo nós precisamos ter coragem de enfrentar esse momento, né, continuar entrando na justiça para resguardar esses direitos e, e tentar conscientizar de uma forma Uhum. geral os magistrados das primeiras instâncias, como os desembargadores e os ministros. Então, é, eu sempre digo assim que hoje está difícil você falar assim, olha, vai lá, entra, mas eu coloco sempre as possibilidades, né, para o meu Uhum. cliente, saiba que pode ser decidido de uma forma positiva, mas também pode ser decidido de uma forma negativa lá na frente, mas para que ele tenha, mas para que também ele venha para fazer parte dessa luta, né? Porque imagina se a gente parar de entrar na justiça, Isso, não. acontecer. Então, assim, é uma questão difícil, porque nós não podemos parar de lutar, mas ao mesmo Uhum. tempo precisamos saber dos riscos da Sim. luta que a gente está assumindo. Ô, Adriana, mas essa questão da quantidade de terapias, né? Vamos supor, o plano estipula. Eu acho que é garantido pela Lei Brasileira de Inclusão, não tem isso lá? Que não pode, assim, se a pessoa for PCD, Não podem. não pode em caso nenhum, ou não pode pela Lei de Inclusão, Pode para a pessoa com com deficiência. pessoa. É isso. Ela tem número de sessões ilimitadas. É, mas aí, assim, a pessoa que perguntou, aconteceu a mesma coisa com a minha filha, tá? Porque eu fiquei preocupada com isso, porque, assim, 12 sessões não é nada, né? De fisioterapia, tem criança que faz 5 dias na semana de fisioterapia, né? Imagina. Em um mês já foram as 12 sessões. O pedido foi feito direto para o plano, não precisei entrar com ação judicial, nada. Mandei a solicitação para o plano, aí manda o laudo, manda o relatório médico, né? Dizendo qual é a condição da criança, e aí foi liberado, assim, o número de terapias por ano é ilimitado. Isso. É isso mesmo. Tá. Isso aí você não precisa entrar na justiça, não. O número de Não, né? terapias é limitado, porque está garantido na Lei Brasileira de Inclusão, tá? Uhum. Não pode limitar isso. Certo. E com relação às terapias serem feitas só pela rede credenciada? Era isso que eu estava falando antes, Era assim, isso, né? porque hoje em dia o reembolso ele está realmente frágil. Então, assim, Uhum. o que que eu recomendo para os pais, né, que me procuram como advogada lá no escritório para entrar? Olha, você está vendo que o seu filho precisa daquele atendimento, daquele Uhum. profissional específico e tal. Então, vamos lá. Vamos primeiro fazer um mapa da rede que o plano de saúde oferece. A gente faz o mapeamento da rede, a gente faz o mapeamento das especialidades Um dos trabalho, né? clínicas, porque assim, se você tiver, por exemplo, eu tenho aqui uma pessoa que ela tem especialidade em um determinado tipo de terapia, né? E o plano de saúde não tem ninguém com aquela especialidade. Então, essa pessoa já virou uma referência, entendeu? Não basta Uhum. ela ser psicóloga, vamos dizer assim. Fazer um E, exemplo bem básico, assim, né? Não basta ser uma psicóloga, tem que ser uma psicóloga, por exemplo, Denver, né? Então, que atenda no método Denver. Então, essa especificação e você juntar
para o plano de saúde, o currículo daquela profissional, né? Explicando direitinho. Ela tem que fazer um orçamento, ela tem que colocar a ação, ela para ser deferida no judiciário, ela tem que estar muito bem embasada. Então, a gente precisa, inclusive, de orçamentos do profissional que vai fazer para o plano. E precisa conhecer a rede credenciada, tá? Uhum. Você vai pedir, às vezes você quer pedir reembolso, mas você tem um profissional muito parecido, ou com o mesmo Na, do que você está pedindo no na plano. rede, no plano. Aí você não vai ter como fazer o pedido. Uma coisa Uhum. que você colocou até no. Você tinha me perguntado hoje no WhatsApp. Nossa, agora me deu branco. Se você tem o profissional, que a criança já está acostumada, né? Isso, é. Dificuldade de mudança e pode. Então, tudo isso tem que estar fundamentado, tem que estar realmente muito fundamentado que aquela criança ela tem, Uhum. por exemplo, né? Vou dar um exemplo da minha família. Se eu mudar a minha filha de profissional, que é a mais grave, entre aspas, assim, Ana Luísa, ela, depois de uns 5, 6 dias, ela está topando o profissional. Ela tem uma certa facilidade, embora o autismo dela Uhum. pareça ser muito mais grave do que o do meu filho. Mas se eu for mudar o meu filho, que é aparentemente leve, eu não consigo. Ele não aceita. Ele não aceita. Então, eu tenho que ter isso fundamentado por alguém para eu dizer que realmente aquela criança ela tem uma questão de rotina que é muito difícil para ela, né? Para que eu possa comprovar que realmente isso traria um malefício e até sofrimento assim físico, porque tem criança que entra em sofrimento físico, né? Com Uhum. a... Sim. Então, isso tem que estar fundamentado, tá? Sim, aqui tem um comentário que assim que o plano às vezes alega que não tem, que ele não é obrigado a ter determinados profissionais, né? No, na rede especializada. E, inclusive, assim, eu tive, no meu caso, eles falaram, isso não está essa especialidade do fisioterapeuta, por exemplo, não está no rol da ANS. Foi isso que o plano alegou. Então, com isso que o plano alegou, eu usei, juntei no processo e, inclusive, a liminar saiu hoje, positiva. Olha que Muito coincidência boa, né? Fiquei super feliz. Eu falei, não sei nem se eu tenho condições de fazer a live, porque eu estava tão emocionada com isso. Porque, gente, é uma luta. A Adriana sabe que é uma luta duas vezes, né, Adriana? Sabe sendo mãe e sabe sendo advogada. É uma muito luta. E aí hoje a gente teve a liminar de cobertura. É claro que o plano ainda pode recorrer, alguma coisa assim, mas pelo menos já tive essa primeira resposta positiva, eu já estou feliz. Já estou bem feliz. É. essa questão de justamente aí que mora o que mora o embrólio lá na quarta turma do STJ, né? É porque eles alegam que o rol da ANS é taxativo e não exemplificativo. E a terceira Uhum. porque ela diz que é exemplificativo, entendeu? Então, e é uma batalha mesmo, né? E é muito bom quando a gente sabe de uma nova Sim. decisão favorável. Sim, eu tava aguardando há um tempo, né? A gente estava aguardando, assim, já tinha pouco mais de 20 dias, 20 dias que tinha entrado de novo com a petição, né? Porque a gente teve que corrigir a petição, aí voltou. E, assim, é uma alegria imensa, porque, gente, esses pedidos de reembolso, assim, só para o pessoal que às vezes não está acostumado com isso, o pedido de reembolso é um transtorno. Porque, assim, ó, no caso de fisioterapia, te dar o exemplo da fisioterapia, né? Eles colocam, o plano de saúde coloca o código TUS que ele entende. Então, o mesmo pedido, da mesma forma de reembolso da fisioterapia da minha filha, eles têm três valores diferentes.
Uhum. Quase todo mês eu tinha que pedir correção para falar, olha, vocês reembolsaram a menos, olha aqui, ó, o reembolso é esse outro valor. Então é uma luta, né? É um transtorno. Agora eu espero que isso pelo menos fique um pouco mais tranquilo, mas enfim, É. não sei se vai ficar. Adriana, nosso tempo deu uma estouradinha aqui, porque agora o Instagram ele não derruba mais a gente, né? Ele não faz aquela feiura de deixar a gente com cara. Ele não derruba mais com uma hora. Tá? Então, por isso que a gente não caiu, porque deu uma hora aqui já. Você viu, né? Assim, tinha várias perguntas, mas realmente, assim, a gente não consegue cobrir todas as perguntas, né? Porque são muitas, né? São muitas dúvidas. Mas eu queria fechar aqui agradecendo a Adriana muito pela disponibilidade. Adriana, muito querida, assim, tirou várias dúvidas que eu tinha, né, antes da gente fazer a live, porque eu gosto de saber um pouquinho mais, né, sobre o que a gente vai conversar. E eu queria que você falasse um pouquinho até acho que é o YouTube que você tem do Para Elas, né? Ah, sim, deixa eu fazer o Eu, convite. isso, eu queria que você falasse, porque eu achei incrível, assim, achei maravilhoso aquilo. Ah, bom, a gente tem um grupo, né? Que é um grupo fechado para mulheres. Então, ele é o grupo nós somos 40 advogadas, somos um coletivo de advogadas, tá? Que trabalha na perspectiva de garantir cidadania às mulheres de uma forma geral, né? Nosso foco é família, violência doméstica, mas dentro do grupo nós temos um núcleo de inclusão. Então, eu coordeno esse Bacana. e a gente faz lives sobre direitos de pessoas com deficiência no grupo. É um grupo fechado, tá? Mas hoje nós já estamos com 6.100 mulheres. Mas E peraí, é um grupo fechado, significa que só essas pessoas podem ver ou essa não? pessoa, Ah, isso. certo. Para você ver, você tem que entrar no grupo. Então, nós somos 6.100 mulheres agora. E a partir da quarta-feira que vem, a gente vai começar toda quarta-feira no Facebook, tá, gente? O grupo chama Delas, Grupo Delas. Com esse Uhum. Grupo Delas. Aí vocês vão ver uma logozinha rosa, tá? Arroba Grupo Delas. É no Facebook, né? Eu falei YouTube. Facebook. E aí vocês entrem lá que a gente vai começar todas as quartas agora a fazer uma capacitação das mães e das mulheres na Lei Brasileira de Inclusão, tá? Então, vamos começar lá do artigo 1º e vamos percorrer até o artigo 127 falando toda quarta. Achei fantástico. Manda para mim que eu ajudo a fazer a divulgação. Tá joia, gente. E aí me sigam lá no Instagram, eu tô sempre dando umas dicasinhas. Sim, Eu falo muito sobre porque eu acho assim que as mães, as mulheres, né, a gente carrega muita coisa, né, com a gente. Não é só a maternidade, né? São muitas coisas que acontecem na vida das mulheres de uma forma geral, né? E, e então meu foco é mulheres, meninas, né, e pessoas com deficiência. Então, meu Instagram só fala disso. E aí, sim. se vocês quiserem, tá? Eu vou gostar de vocês lá. Tenho minha paginazinha no Facebook também. E sejam bem-vindos à minha vida. Joia, muito obrigada. E vamos lá acompanhar a Adriana. Eu já acompanho. Tá bom, Rose. Obrigada pela oportunidade, tá? Depois a gente volta. Se você quiser, a gente pode fazer uma live sobre saúde, sobre educação, a gente faz, tá bom? Isso, mais para frente a gente pode fazer, né? Porque assunto, gente, é o que não falta, não é? Pois
coisas não ficaram claras, porque eu sou muito prolixa, às vezes eu falo demais. Não, foi ótimo. Mas é isso, gente. Foi ótimo, Adriana. Obrigada. Obrigada a todo mundo que esteve aqui. Boa noite para todos. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.